Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Como é que vocês estão, primeiro ano? Como é que passaram da última semana para cá? Vocês estão bem? Com saúde? Então hoje, todo mundo prestando atenção na nossa aula, todo mundo bem ligadinho, ó, com os olhinhos bem abertos, beleza? Vamos começar então a separar o nosso material? Então vamos lá. Hoje o caderno, lápis de cor, o lápis de escrever e a borracha. Eu já volto. Muito bem, o material já está separado? Então vamos escrever no nosso caderno a data de hoje, a aula em que nós estamos, aula 27 e ER para ensino religioso. Eu já volto.
Então vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar como? Relembrando o que nós fizemos na aula passada. Lembra que nós estávamos falando sobre um conteúdo que era sentimentos, lembranças e memórias. Muito bem, nós estávamos discutindo um pouco como é que isso se aplica dentro do ensino religioso. Por exemplo, nós falamos um pouco na semana passada sobre a história de São Cosme e Damião. Lembram? Então, nós falamos que eles eram o quê? Isso, eles eram médicos de pessoas e de animais, isso mesmo. E dentro da Igreja Católica, os São Cosme e São Damião são considerados santos, isso mesmo. E eles são protetores de quem? Das crianças, isso mesmo. Olha só, vocês estão bem espertos, hein? Então nós vimos na aula passada São Cosme e Damião, que são santos na Igreja Católica. E daí nós vimos que dentro da matriz afro existem representantes desses dois santos, que são os Ibejes, né, que nós vimos na aula passada, que também são irmãos gêmeos, que são protetores das crianças e que são homenageados dentro do candomblé e da Umbanda. E nós vimos os Erês, isso mesmo. Lembra que até a Heloísa contou para nós que no terreiro lá que ela frequenta tem a festa dos Erês. E o que tem na festa dos Erês e de São Cosme e Damião? Doce. Ai, que gostoso, hein? Então, nós vimos na aula passada esses três personagens. Nós vimos São Cosme e Damião, nós vimos os Ibejes e vimos os Erês. Muito bem. Hoje nós vamos continuar a falar desse assunto sobre sentimentos, lembranças e memórias. Então, para falar sobre isso, eu convidei um amigo meu, que é o Eloy, o professor Eloy, e ele vai contar para nós uma história bem legal, que nós vamos discutir um pouco sobre aonde aparecem os sentimentos, lembranças e memórias nessa história. Escutem com atenção que eu já volto. Olá, eu sou o professor Dr. Eloy Corrêa, técnico pedagógico de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Paraná. E vou contar para vocês uma história que eu extraí da obra Meu Avô Apolinário, de Daniel Munduruku. Mas eu chamo essa história de Todo Igarapé um dia se junta ao grande Tapajó. Era uma vez um castelo, um rei e uma rainha. Não. E logo pequeno aprendeu na escola a ter vergonha e raiva de ser índio. Mas ele era um menino esperto, teve uma ideia. E se ele fosse morar na cidade e estudar na escola dos meninos brancos? Então, ele convenceu sua família a morar na cidade. Seu avô Apolinário ficou muito triste, porque para os indígenas a família é o que há de mais sagrado. Bem, depois de chegar na cidade, Daniel vestiu o uniforme do homem branco, pegou o material escolar. Chegando na escola, todo mundo apontava o dedo. Olha lá, o índio selvagem. Ele ficava tão triste. Então foi visitar o seu avô. Seu avô Apolinário, sentado em seus calcanhares, fumando o petanguá, o cachimbo sagrado indígena, olhou de longe e falou: Daniel, meu filho, você está triste. Mas não é porque o homem branco te trata mal. É porque você não aceita quem você é. E ninguém nunca vai ser feliz nessa vida, na terra, enquanto não aceitar quem é. O avô Apolinário chamou Daniel para tomar um banho no Igarapé, o riozinho que passava ali perto. Chegando lá, ele disse para o Daniel ficar sentado na cachoeira e orar: é o sangue dos nossos ancestrais. Na volta para casa, ele perguntou: o que o rio te ensinou, Daniel? Daniel achava que seu avô era um simples homem velho e selvagem. O que ele tinha que aprender com o rio? Seu avô então disse: a vida é como um rio. Todo igarapé, todo córregozinho, um dia se juntará ao grande Tapajó, que também se juntará ao oceano. Ou seja, a vida é passageira, nós temos que viver cada momento como se fosse único. Daniel gostava dessas histórias, mas seu avô era só um homem velho e selvagem. Daniel cresceu, se formou, virou professor, escritor. Um dia voltou a visitar a aldeia. Seu avô estava em volta do Tataporã, o fogo sagrado, e contava histórias. Dizia: o homem branco, quando morre, acredita que seu espírito vai caminhar entre as estrelas, por isso ele não respeita essa terra. Para nós indígenas, os nativos, quando morremos, voltamos para a grande mãe, por isso a terra, o chão é sagrado. O avô também dizia: o homem branco, quando tem algum problema, discute, usa inteligência para resolver o problema. O indígena medita em silêncio olhando para o fogo.
e descobre que aquilo nem sequer era um problema. Daniel ouvia as histórias do seu avô, mas agora ele era um acadêmico, um homem estudado. Um dia, já casado, escutou seu filho chegar e bater à porta. O filho adolescente jogou a bolsa longe, se trancou no quarto, estava muito triste. E Daniel bateu na porta. O que houve, filho? Por que você está triste? A namorada do filho tinha largado ele. Você ainda está no começo da tua trajetória. Nisso ele lembrou do avô. Então o filho disse, mas o outro menino era mais alto, mais forte, mais rico, enfim. E Daniel disse para o seu filho, filho, você tem que aceitar quem você é. Nisso deu um nó na garganta. Ele respirou profundamente, dirigiu até a aldeia, chegou lá e não encontrou seu avô. Foi procurar na Ocã, na casa comunal onde todos viviam, acabou encontrando ele na Opã, a casa xamânica de dança, de cura, E aí, todos em volta, ele pegou na mão do seu avô e disse, vô, eu entendi. Eu sou descendente dos povos nativos brasileiros. Eu sou um indígena brasileiro. O avô sorriu com um dente na boca.